Olá, pessoal! Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um episódio do StudioCast. Hoje, nosso 38º episódio, trazendo sempre assuntos mega importantes como empreendedorismo, marketing, vendas, aumento de performance. E hoje não seria diferente, né, Clarissa? Com certeza. Hoje o nosso assunto é atividade física e alta performance. Está aqui comigo Clarissa Franz, minha parceira, minha colega, e ela vai apresentar o convidado para vocês. Só lembrando que curtem, compartilhem, se inscrevam no canal para sempre compartilhar com seus amigos e pessoas que vocês acreditam que faça sentido esse nosso tema de hoje. E também, muito importante, uma novidade, estamos também agora nas plataformas de Spotify, então para vocês que quiserem praticar um esporte físico ou quiserem vir para o trabalho ou curtir um assunto que realmente faça sentido para vocês, se inscrevam também no Spotify e vocês vão também ter muitos conteúdos super relevantes. Clarissa? Boa noite, Pri. Boa noite. Então, pessoal, hoje a gente veio aqui trazer uma convidada muito legal, tem uma história para nos contar e bastante assunto que eu acho que vai ser bem interessante para nossa noite, né? A doutora Soraya, ela é uma médica, né? E a especialidade dela é em falar um pouquinho para nós sobre como ela faz a questão de treinamento junto com a medicina, como ela traz isso para dentro do dia a dia dela e dos pacientes, tá? Então, prazer, muito bom estar aqui contigo hoje, né? Começando assim, falando um pouquinho, a gente sempre pergunta para os nossos entrevistados, né? Como que tudo isso começou, né? Como é que tu chegou, né, hoje estar empreendendo, eu acho que a gente vai chegar nessa parte, mas como é que isso iniciou, né, essa tua vontade de se especializar num determinado assunto, um determinado, como é que eu vou te dizer, um determinado tipo de cliente ou paciente, né? E conta para nós essa história um pouquinho. Boa noite, Priscila. Boa noite, Clarissa. Primeiramente, obrigada pelo convite, né, em estar aqui e fazer parte desse assunto empreendedorismo. É uma coisa que sempre me chamou a atenção. Então, contar um pouquinho da minha história até aqui como médica do esporte, né? Esse foi um assunto que surgiu para mim no final da minha faculdade de medicina. Então, a gente tem toda aquela trajetória de cursinho, 6 anos de graduação, depois de residência. E uma das primeiras perguntas que fazem quando a gente passa no vestibular é: qual é a área que tu vai escolher? Qual é a tua especialidade? Uhum. E por muitos anos eu pensei em endócrino, sempre gostei dessa questão de físico, de perda de peso, mas não era uma certeza. Lá pelos meados dos meus 2 últimos anos, eu fui a um congresso em São Paulo. E aí eu descobri que existia uma especialidade médica que era a medicina do esporte. Eu, pronto, acho que agora eu me encontrei. E aí fiz a prova, passei e fui cursar medicina do esporte em Caxias do Sul, né? Porque só existe essa residência em Caxias ou em Porto Alegre. E aí no 3º ano eu vim para Porto Alegre, mas bateu assim, bom, o que eu vou fazer da minha vida, né? Porque, enfim, vou me formar, vou me especializar dentro do esporte e do exercício na medicina, mas o que eu vou fazer, né? Porque o esporte é uma área muito masculina ainda, né? Uhum. E a gente sabe hoje que o esporte que mais emprega dentro do Brasil é o futebol. E dentro do futebol masculino não tinha espaço para mulher. Então eu me vi um pouco apreensiva com o que eu ia fazer. Mas terminei a minha formação e aí aconteceram coisas que eu digo que eu acho que é estar no lugar certo, na hora certa também, que a gente conta com um pouquinho de sorte, né? Quando eu me formei, o futebol passou a ter uma lei em que ele obrigava os times masculinos terem a sua versão feminina para participar. Então, todo time que tinha uma ligação com federações internacionais precisava da sua versão feminina. E aí começaram, então, a desenvolver o futebol feminino no Brasil. E nesse período foi exatamente quando eu me formei, e aí conheci algumas pessoas dentro do internacional, disseram, olha, acho que tu é a pessoa perfeita para estar à frente do nosso time feminino, né? Então aí começou a minha história dentro do futebol e em relação ao esporte. Então, trabalhei 4 anos no internacional, onde fui muito feliz, né? Foi muito legal poder vivenciar dentro do campo, né? Toda essa história. Então, como médica do esporte, eu atuava em jogos. Então, aquela que corre no meio do campo era eu, né? Dentro do time feminino. E também, então, toda a parte dos bastidores, né? Prevenção de lesões, a questão endócrina, nutrológica, alta performance. Tudo isso eu fiz com as gurias. Mas eu estou aqui para contar, então, uma história pós-internacional, né? Nesse meio tempo, eu segui com o meu consultório. Ainda fazia alguns plantões como clínica. Mas senti o consultório crescer e a demanda ser muito interessante para mim, né? Então, dentro do consultório, atendendo o público em geral, mas sempre objetivando
o esporte e o exercício como um tratamento. E aí foram crescendo, essa vertente foi crescendo, foi tomando bastante do meu tempo e eu tive que tomar uma decisão. Ou eu seguia para o caminho do consultório, né, atendendo então diversas pessoas, ou continuava à frente das gurias coloradas. E aí nesse momento, não por uma questão emocional, porque se fosse pelo emocional, acho que eu continuaria com as gurias, né, porque também sou colorada, além disso. Eu também. É colorada, Pois porque é. nessa hora a gente não pode pensar muito no time, a gente tem que pensar na questão, né, do trabalho. Da nossa Profissional. carreira, exato. Então, se fosse pelo coração, eu estaria com as gurias ainda, né? Porque é uma emoção tu estar com o teu time, entrar em campo, é algo, assim, surreal. É muito diferente de tudo que eu já tinha feito. Mas, por questão de carreira, por questão de distribuição de tempo, e para eu poder atender bem os meus pacientes, eu tive que fazer essa opção. E hoje estou só com o consultório, né? Mas trazendo toda essa bagagem aí do futebol. Legal, muito legal. Acho que essa questão que a gente estava falando do futebol é algo que a gente, mulher, né? Eu sou gremista, né? Quer dizer, eu já fui gremista, já fui colorada, na verdade a gente muda de time, né? Mas enfim, nasci gremista. Mas é interessante quando a gente vê uma mulher trazendo a questão do futebol, né? Como isso poderia ser melhor, né? E tu precisou entrar para a tua profissão, para estar dentro do time, né? Em função da tua escolha, né? Poderia ser diferente, porque tem muito espaço, né, para mulher. Com certeza. Tu sabe, Clarissa, que eu nunca tinha enfrentado diretamente essa coisa de preconceito e tal. E quando eu me formei, eu me vi diante dessa situação e foi pra mim muito... Eu fiquei muito chateada, porque acontece assim... grande parte dos times, as seleções de base, não contam com um médico para viajar sempre com a equipe. Então, muitos times optam por viajar e contratar um médico no local. Então, existe muito essa opção de tu fazeres um jogo, por exemplo. E, claro, muito mais no masculino, que é onde tem muito mais partidas. Sim. E logo quando eu me formei, teve uma situação de um time, não vou divulgar o nome do time porque acho que é chato, mas que veio jogar aqui contra o Grêmio e eles precisavam contratar um médico. Era um time de base, era um sub-18 masculino. E aí eu recebi uma mensagem: oi, doutora, tudo bem? A senhora tem alguém para indicar para fazer o jogo? Eu disse: sim, eu tenho. Eu mesma, eu sou médica do esporte, eu tenho formação específica nisso e eu estou disponível nessa data. Ele: doutora, pois é, muito obrigada. Não, eu vou conversar aqui com o pessoal e eu te retorno. Nisso, ele mandou mensagem pro meu colega, que estava do meu lado e também era médico do esporte. Cara, por favor, a gente precisa muito de um médico para fazer o jogo. Aí eu digo, bom, aí eu respondi pra ele assim, você aí, né, já conseguiram? Doutora, sim, já conseguimos. Após eles me disserem que tinham conseguido, eles estavam convidando meu colega, ou seja, eles não me chamaram por eu ser mulher. Com certeza, não tem outra justificativa plausível. Exato, e então eu senti na pele a questão do preconceito, porque, enfim, a minha formação era a mesma, porém eu não poderia estar dentro de um jogo masculino por ser mulher. Só que o contrário acontece. Sim. Médicos homens fazem jogos de mulheres. Então, aí eu tomei isso como uma causa pra mim. Eu digo, não, então agora eu vou fazer a minha parte e eu quero me desenvolver com o futebol feminino. É questão de honra. Questão de honra. Então, por muito tempo no Inter perguntava, tu quer pro masculino, tu quer evoluir pro masculino? Eu digo, não, eu quero evoluir com o feminino. Pra mim, o masculino, nesse momento, não me interessa. Então, a gente teve que buscar muitos espaços, mesmo sendo super especializado dentro da área, né? É bem assim. E tu sabe que é interessante, tipo, se a gente fosse falar sobre isso, né? Várias vezes nas entrevistas que a gente veio aqui, né? Sempre surge essa questão da mulher sempre estar buscando mais em função de ser mulher. Exato. Né? Não às vezes a gente está falando sobre uma coisa aleatória, assim, e aí vem. Porque eu sou mulher, porque aí eu assumi um cargo de liderança e aí eu tive que batalhar mais. E a gente vê que isso ainda é uma coisa que já está bem melhor. Sim, né? Com Mas certeza. A gente tem todo dia uma luta diária, né? Exato. Mas falando um pouquinho, então, né, sobre a questão do público. Acho que é legal a gente botar aqui e falar muito sobre quem é o público-alvo da doutora, né? Uhum. Quais são aquelas pessoas que buscam, que hoje estão no teu consultório, que procuram a tua ajuda, né? Eu vi muito, né, das redes sociais, a gente estava até batendo um papo aqui antes, para entender esse contexto, né? E quando a gente consegue entender e fala com ela, ela deixa bem claro isso. E eu já me interesso, a Pri aqui também falando. Então, eu queria que tu falasse para o nosso público, né? Qual é o teu perfil de paciente, o que na maioria das vezes eles buscam, quais são os resultados, para que a gente possa entender melhor isso. Perfeito. Essa é uma pergunta muito comum, sempre que eu vou falar, porque quando a gente lê médico do esporte, imagina médico que atende atletas. Sim. E, na verdade, a grande maioria dos meus pacientes não são atletas.
mas são pessoas que buscam o exercício como tratamento. Então, eu digo assim, quem é candidato a ser meu paciente? Exercício vai tratar o que tu tem? Bom, então tu é candidato. Que a grande maioria das patologias hoje entram com o exercício como uma forma de tu ganhar algumas valências, né? Mas, assim, de uma forma geral, o público que me procura é um público que deseja melhorar a questão física, né? Então, que busca emagrecimento, é um público bem... é um volume grande de pacientes que eu atendo, então a gente consegue incluir toda a questão de orientação de treinamento, a parte endócrina, a parte nutricional no meu atendimento. Pessoas que buscam melhorar a questão, assim, de massa muscular, hipertrofia, etc. Ou aqueles que já fazem alguma atividade, mas querem uma performance melhor. Por exemplo, eu vou fazer uma corrida... uma maratona, 21 quilômetros, uma meia maratona, ou uma prova de triatlon, ou até mesmo beach tênis, que a gente tem visto muito tênis, de uma forma amadora, né? Com competição ou não, mas que quer melhorar dentro daquele seu esporte. Em resumo, eu atendo saúde, né? Então, de uma forma geral, se a pessoa busca melhorar a saúde através da ferramenta exercício físico, ela é candidato sim a ser meu paciente. Nesse período agora que eu estou fora do futebol, eu consegui me especializar em algumas áreas, aprofundar, né, alguns conhecimentos. Então, hoje eu trabalho com reposição hormonal, com a parte de menopausa feminina, com reposição hormonal masculina também. Então, eu consegui agregar essas questões na minha consulta e no meu acompanhamento. Muito legal. A proposta a gente fica perguntando, né? Por que a gente, normalmente, quando tá buscando uma ajuda para emagrecer, né? Para ir fazer um esporte físico, a gente não pensa na possibilidade de antes procurar um médico, né? Normalmente, o que a gente faz? A gente vai na primeira academia, ou então a gente toma os primeiros remédios, né? Ah, isso aqui me disseram que é bom para emagrecer, eu vou ver se funciona, né? E não procura uma pessoa especializada naquilo, né? E hoje a gente vê que existe essa possibilidade, né? E de poder unir tudo isso numa coisa só. E acaba sendo, com certeza, até mais barato, né? Porque tu vai buscar um aqui, outro ali, e ali. Eu vejo por mim, tá? Eu nunca fiz exercício físico. Graças a Deus eu sempre tive, né? Tive a questão da gravidez, tudo que é normal, mas eu não engordei. Tu deve ter uma boa genética, vamos combinar. Eu tenho uma boa genética, sorte. Mas uma boa genética não sustenta por todo o tempo. Exatamente, nem quer dizer que tu é saudável, Exato. né? Que tu tem saúde, né? Exato. Então, quando começou a chegar a uma certa idade, tu começa a ver, não, só um pouquinho, eu não preciso, mas eu preciso, né? Tu não precisa, mas tu merece. Exato. E aí, quando tu começa a colocar isso dentro, né, da tua cabeça, porque primeiro tu tem que, né, querer muito para começar com 40 anos a fazer exercício físico, né? Exato. Então, o que as pessoas, e não falando só por mim, mas as pessoas da minha idade, né, minhas amigas, enfim, tu vai buscar sempre academia, o remedinho que te dá uma ajuda, que tu não sabe nem se vai dar ou não, né? Aí, de repente, um médico aqui ou lá e uma nutricionista para te dizer mais ou menos como é que tu vai. E aí, se tu colocar tudo isso dentro de um contexto, tu pode procurar uma médica que faz tudo isso, né? E te traz, com certeza, um resultado melhor. Exato. Né? Então, é o que eu sempre digo, a minha ideia é facilitar a vida da pessoa, né? Pegar esses retalhos que tu falaste da academia, do nutri, do remédio, ou do suplemento, ou do manipulado, e colocar eles todos na mesma colcha, né? Costurá-los. Então, o médico do esporte, tanto dentro de uma equipe, como futebol, ou uma outra equipe esportiva, quanto no consultório, ele orquestra os demais profissionais. Uma coisa que eu sempre digo, o médico do esporte não trabalha sozinho. Eu não vou conseguir fazer tudo isso, mas eu vou te dar a equipe apta a fazer isso. Então, a ideia é que todo esse processo, seja perder peso, seja ganhar massa muscular, seja melhorar exames clínicos, seja prevenir o envelhecimento antes que as coisas ruins aconteçam, eu estou ali para ser um veículo de facilitação, né? Então, tu vai chegar pra mim, e aí, claro, como que é o meu método, né? Eu vou te solicitar exames, então a gente vai ter uma base clínica, hormônios, vitaminas, minerais, indicadores de saúde, né? Colesterol, triglicerídeo, etc. A partir dali e da tua história, então, tu tem uma genética, tu tem uma história familiar, de pai, mãe, irmãos, filhos, possivelmente. Tu tem uma história de vida, bom, eu gravo de tal a tal hora, eu durmo tantas horas, então... Como a gente vai deixar essa tua rotina o mais saudável possível? Bom, o exercício vai entrar, com certeza, isso eu sempre digo. Para ser meu paciente, não tem como fugir, tem que fazer exercício. Né? Então, essa é uma condição. Mas, o restante, a gente vai adaptar para ti. O que serve para Clarissa nesse momento, né? Então, a gente vai usar algum suplemento, sim ou não? Depende da tua alimentação. Vai precisar de um medicamento? Talvez.
Vamos precisar ajustar a questão hormonal? Então, isso sim é individual para cada pessoa. Mas a minha ideia foi criar um método onde as pessoas conseguissem chegar nesse objetivo de forma mais saudável, mais rápida, tendo resultado e com essa assistência global, né? Então, já saindo dali com... Sim. Bom, quem que eu vou consultar mais? Bom, eu preciso do Nutri? A gente tem a Nutri da equipe. Preciso de uma orientação de exercício? A gente vai indicar o personal. Bom, que exercício eu vou fazer? Ah, vai fazer tanto de aeróbico, tanto de musculação. Eu não prescrevo o treino em si, mas eu vou dizer quais treinos tu precisas fazer, né? Então, a ideia, sim, é que seja prazeroso, gostoso e que tu tenha resultado de uma forma efetiva, né? Sim, eu achei muito legal a ideia, né? E principalmente porque tudo isso fica dentro de um formato muito personalizado, né? Na verdade, tu tem lá o teu, na academia, a pessoa que tá ali contigo acompanhando, né, o teu treino, mas se tu já tem alguém que veio antes disso, dizendo, ó, segue por aqui, é mais fácil. Com né? certeza. Então, assim, é muito personalizado e eu acho que isso é uma coisa que traz, né, a vontade de, não, só um pouquinho, peraí, né? Quem sabe uma médica especialista vai me ajudar mais. Com certeza, com certeza. A gente tem visto muito resultado, nós bolamos um método pensando no emagrecimento porque é uma dor, né? É uma dor, o emagrecimento é uma dificuldade, assim, muito atual, né? Porque isso eu sempre falo para os meus pacientes em consultas. O nosso corpo, ele foi feito para guardar, não para gastar. Então, se a gente comer sem ter nenhum tipo de cuidado, a gente vai engordar, não tem limites para engordar, né? Então, se a gente seguir no flow, a gente só vai engordar. Então, 3 coisas que eu brinco, né? Ter dinheiro, permanecer magro e permanecer estudando, são 3 coisas que a gente faz contra o gradiente. Se a gente fosse só seguir a preguiça, a gente ia ficar deitado no sofá assistindo televisão. Comendo um balde de pipoca. E comendo. Mas não, a gente precisa fazer algumas coisas que são contra, que a gente precisa gastar energia para. Que aí eu digo que é guardar dinheiro, estudar e emagrecer. Então, emagrecer é contra a fisiologia. É chato, é ruim, não é gostoso, é desagradável. Porém, o nosso corpo ele foi feito para estar correndo, subindo em árvore, comendo a cada 3 dias, né? Se a gente for pensar lá no ser humano, no desenvolvimento dele, quando ele era caçador, coletor, quase macaco, ele comia hoje e permanecia 3, 4 dias sem comer. Não existia uma geladeira, um supermercado, uma despensa que tu abre e pensa qual chocolate tu vai comer, né? Tem um trecho do livro Sapiens que ele fala que por que a gente gosta tanto de doce? A gente encontrava uma fruta madura 2, 3 vezes no ano. Então, imagina, aquilo, o paladar, ele, uau, né? É uma fruta madura, é doce. E hoje a gente tem doce a qualquer horário do dia, sempre que a gente quiser. Então, a ideia é que a gente consiga fazer esse esforço. Não vai ser bom, super agradável, não. Mas facilitando para que a gente consiga ter um objetivo e sofrer o menos possível nele, né? Então, o que a gente bolou pensando nisso? A gente tem um protocolo para perda de peso que a pessoa ela vai na clínica 8 semanas. Então, ela vai passar comigo, ela vai uma vez por semana, ela vai pesar, ela vai medir, ela vai passar com a Nutri. Então, ela vai ter toda essa assessoria dentro desse período. Se precisar de medicamento, ela vai ter medicamento para obesidade, ela vai ter controlador do apetite, mas para ela poder ficar tranquila dentro do processo e ter toda essa assistência o tempo todo. Ah, terminou o protocolo? Avaliamos os resultados. Bom, chegamos, não chegamos? A gente vai repetir ou não, e aí ela vai permanecer. A cada quilo perdido, tu deve permanecer mais 1 mês em acompanhamento com o profissional que fez tu perder esse peso. Seja o Nutri, seja o médico, etc. Então, a gente conseguiu cercar, vamos assim dizer, o máximo possível para a pessoa ter o mínimo de dificuldade já no processo que ele é doloroso, Sim. ele é chato, né? Sim, com Sim. certeza. E eu vejo que hoje as pessoas elas estão muito imediatistas. E a pandemia trouxe muito o comodismo, as pessoas cada vez mais sedentárias, as pessoas cada vez mais querendo fazer... ao invés de ir lá no restaurante, eu vou pedir aqui no iFood. Exato. Né? Então, as pessoas cada vez mais estão distantes daquela meta de perder peso, de não ter uma vida saudável. E trazendo um pouquinho para o nosso tema de hoje, que eu acredito que faz muito sentido, é a gente falar de alta performance. Tem hoje pacientes que te procuram, doutora, para também acrescentar e unir a alta performance também no esporte? Com certeza, com certeza. Não só para reduzir o peso. Claro, Isso é claro, consequência. Claro, a gente entrou numa questão que mais específica, mas sim, alta performance física e mental, né? A gente hoje já tem estudos robustos colocando os caminhos do treino melhorando a performance mental. E sim, pensando em alta performance de esportes, a gente tem vários pacientes na clínica que buscam isso, né? Tanto atletas profissionais quanto atletas amadores. E eu vejo um crescimento enorme do esporte de forma amadora
em competição, né? Então, hoje a gente vê, assim, o empresário, a empresária, as pessoas chegando já em patamares de carreira que tinham programado, buscando metas dentro do esporte, né? Então, esse hobby esporte, ele tá muito em alta. Claro, uma questão de rede social, de postar um pódio, uma medalha, o turismo relacionado ao esporte. Então, hoje tu tem teu grupo de corrida, tu vai fazer uma prova no exterior, então tem todo um turismo relacionado àquilo ali, tu vai competir. Então, existe uma questão social relacionada ao esporte, alta performance, mesmo amadora. E vocês não pensem que o amador vai competir por competir, não. Ele quer ganhar, assim como o atleta profissional, né? Então, a gente faz um trabalho específico para essa pessoa que o esporte não é a profissão dela, então ela tem que treinar, trabalhar, tem toda uma gerência de outras coisas, mas ela também vai ganhar, vai competir em alto nível e com saúde, né? Legal. E falando um pouquinho da tua carreira, doutora, também acho legal trazer esse assunto aqui, porque, na verdade, tu saiu de uma profissão onde tu não era dona do teu negócio. Como é que foi essa virada de chave e tu começou a empreender dentro da tua carreira, dentro da tua área? Perfeito. Como eu comentei, eu tinha o consultório concomitante, mas a minha atenção era 80%, 90% ao clube, porque exige, porque a gente precisa bastante coisa em toda a questão de deslocamento e viagens. Eu tinha 120 atletas no meu guarda-chuva, porque eram todas as categorias de base, mais a categoria profissional. E o que me levou a optar por permanecer no consultório e empreender dentro da área foi que assim eu ajudaria um número maior ainda de pessoas, né? Então, a gente consegue pegar toda essa teoria do atleta e trazer para uma vida normal. Eu brinco que o atleta é vida normal, né? Porque o atleta, ele é um ser diferente, digamos assim. E a ideia foi conseguir levar para o maior número de pessoas todo esse conceito do esporte e saúde. Então, dessa maneira aconteceu a minha transição, né? E aí a gente foi captando uma equipe, tendo um time para poder fornecer pro não atleta, pra pessoa comum, aquilo que o atleta pode ter em termos de saúde e alta performance. Legal. E pra ti, como é que fica essa questão, né? Eu sempre pergunto isso também. De conciliar mesmo, sabe? A questão que a gente, né, vê muito, né? A gente até, porque a gente tem um modelo de negócio aqui que é de empreendedorismo e a gente fala muito sobre isso, mas é a questão de conseguir, né, unir a doutora e a questão consultório, funcionários, né, agenda. Como que é isso pra ti? Porque a gente vê que a maioria das vezes, né, a gente tem essa ideia, não, mas eu vou ter meu próprio negócio, eu vou acordar mais tarde, eu vou ter minha vida, minha agenda, e a gente sabe que não é assim, né? Que na maioria das vezes tu trabalha mais ainda. Então, como é que é pra ti essa questão de conciliar tempos, né? Ainda mais sendo médica, né? Porque por mais que tu tenha a tua especialidade, né? Médica do esporte, médico é médico, né? Sempre vai ter alguém que lembro médica, né? Exato. Sempre vai ter. Exato. Eu sei porque eu tenho amigos também que não tem nada a ver comigo, com o que eu preciso, mas na hora daquele resultado de exame, sabe? Que tu tá ali na internet e aquelas respostas. E na internet tudo é câncer, né? Sei bem. Então, assim, por favor, tu pode me dizer o que quer dizer 3% de tal coisa? É normal, né? Então, como é que é isso? Esse é o maior desafio, né? É a gestão do tempo. Então, como que eu consegui montar a minha agenda de forma que eu conseguisse ter períodos de gestora e períodos de médica, enfim, né? Então, hoje eu não atendo todos os turnos da semana, né? Eu já percebi que é o único jeito de viabilizar essa questão da gestão. E eu busquei referências dentro da minha área para eu poder montar o modelo do negócio, né? Então, agora até eu voltei, semana passada eu estava em Fortaleza, tem uma médica lá que é a doutora Etiane Bartz, que é a terceira vez que eu vou para lá fazer cursos dela, e é um curso de gestão dentro da área médica. Então, eu busquei referências, a partir dali eu montei a minha agenda de forma que eu atenda 4 a 5 horas por dia, e o restante do tempo é o tempo de gestão. E não só isso, né, gurias? A gente tem que se exercitar, comer bem, dormir bem, gerir o negócio. Se cuidar, porque também não adianta a gente orientar todo mundo a se cuidar e não se cuidar, né? Exatamente. Então, como eu montei o meu dia a dia, a primeira coisa que eu faço de manhã é o exercício físico, né? Então, eu tenho meu treino, faço a minha alimentação e aí busco no período da manhã, geralmente, a resolver questões de gestão, no período da tarde atender. E além disso, a gente tem que modular os estudos, né? Porque a gente tem que estudar. A nossa área está sempre inovando. Então, é estudar gestão e estudar medicina.
Dá um trabalho, mas acho que vale a pena, assim. Foi... A minha maior questão foi distribuir horas da semana. Acho que foi aí que eu consegui mudar, dar esse passo a mais, sabe? Sim, permitir, né? Assim, É. Na verdade, eu acho que é mais essa questão da gente poder entender dentro de um contexto todo aonde eu vou realocar, né, as coisas do dia a dia da vida da gente. Né? E descentralizar, né? Exatamente. Porque eu só percebi que eu ia crescer quando eu consegui descentralizar e delegar funções. Que eu acho que é a principal dor do empreendedor, né? Então, eu comecei a ter parceiros, né? Montar o meu time, a partir do que eu consegui montar meu time, aí sim, eu digo, meu cérebro ele é só para as coisas que só eu consigo pensar, né? Uhum. Então, delegando funções, eu consegui dar conta de gerir todo o negócio e atender de forma satisfatória os meus clientes, né? Legal. E assim, falando assim um pouquinho, né, da questão de divulgação. Como é que é para ti isso? Hoje, tu conta com uma rede de apoio? Como é que está sendo o teu marketing, né? Por que eu te digo isso? Porque normalmente quando a gente vai entrevistar, a gente vai conhecer, né, a gente vai para as redes sociais, né? E aí a gente vai lá, preciso ver, né, o que ela faz, enfim. E é legal saber como que tu faz isso, né? Como é que tu hoje busca o teu público? Perfeito. Então, isso também foi uma mudança bem recente, porque até então, meu público, ele era basicamente de indicações, o que é muito bom, né? Porque a gente tem um resultado interessante. Então, pra mim, é muito gratificante quando eu atendo uma pessoa, aí ela leva o marido, depois ela leva o pai, a mãe. Então, assim, bom, foi bem, né? Sim. Sempre vai ser o melhor marketing. É o melhor marketing. Não, quando leva pai e mãe, eu digo, bom, então assim foi ok, né? Porque mãe a gente pensa muito em que mãos vai colocar, né? Mas, claro, com o crescimento do negócio, eu tive que buscar soluções pra divulgar, escalar a divulgação. E atrair, né? Atrair, exato. Então, hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda, né? Que eu contratei, que é uma mentoria, mas pensando em vendas, em divulgação dentro do Instagram. Ainda se vocês olharem, meu Instagram, ele é mais pessoal do que profissional. Eu acabo colocando muita coisa em story, gravando sempre que eu posso, mas eu não tinha uma estratégia pensando em marketing. Essa estratégia, a necessidade, ela foi recente. Então, eu comecei agora pensando em focar no público e, claro, arrecadar mais pacientes. Mas ainda assim, a gente sabe que dentro da área médica a indicação ela é bem forte. Sim. Mas eu acredito que o Instagram seja necessário até como cartão de visitas, né? Bom, sim. A gente conversou aqui, quem é a doutora Sohaila? Foram buscar no Instagram. Sim. Então, mesmo que a pessoa não venha a usar o Instagram para agendar a consulta comigo, ela tem que ter o meu portfólio ali, a referência dentro do Instagram. Então, eu trouxe agora, é muito recente, faz 3 semanas que eu tenho uma pessoa me ajudando a montar a estratégia de marketing e a tendência é só ir crescendo, né, nessa forma, por mais esse canal, né? Eu acho que a questão da, assim, pessoalizar, né, um Instagram, tem muita coisa da minha vida, nos traz referências boas, assim, como a gente olhar o teu Instagram, por exemplo, e saber que tu fala da tua vida, como médica, como, né, fazendo um esporte ou se alimentando. Eu acho que, pra mim, Clarissa, dando meu feedback, né, ficou bem claro, né, e eu acho muito legal quem consegue trazer esse tipo de comunicação real. Exato, né? exato. Porque né? Porque se tu for ver, né, buscar algo pronto, eu faço isso, eu faço aquilo, não traz, né, a atração de saber como que ela faz. É como se tu fosse, eu sempre trago esse exemplo, eu falava muito isso. No primeiro ano do meu filho, a professora de educação física dele, não tinha perfil nenhum para ser a professora de educação física. Não, nem o conceito, nem nada, mas tu via que ela não tinha um perfil de professora de educação física. E eu pensava muito naquilo, sabe? Como que ela vai ensinar para uma criança, né, gostar do esporte do jeito que ela mostra, né? Ele reclamava, que ela gritava, que ela não incentivava ele a gostar do esporte, né? E eu sempre, como uma mãe sonhadora e o pai gostando de futebol, né? Aquela coisa, meu filho tem que ser jogador, meu filho tem que jogar futebol, né? Sim. Como é que ele vai gostar de futebol com uma professora que não tá incentivando ele a isso ou que não brilha o olho? Porque eu tive uma referência de esporte na escola que meu olho brilhava no dia da educação física. Eu queria jogar handebol, eu queria, sabe? Então era o dia preferido da escola. E eu não via isso nele. Exato. Sabe? Então, assim, eu queria que ele despertasse muito isso. E uma vez, eu fui na escola e conversei sobre isso com a diretora. Pois é, tu vê e tal. E realmente, no outro ano ela não conseguiu ficar. E depois eu fiquei sabendo que ela nem atuava mais como educadora física. Porque realmente aquilo não estava nela. Né? Sim. Tava feliz. Exatamente. Exato. Sabe que eu demorei muito pra ter alguém me ajudando na rede social, porque eu não queria perder a pessoalidade da minha rede.
esse sempre foi um cuidado pra mim. Porque a gente tem uma tendência hoje de divulgação de Instagram médico, de agências que cuidam da conta, e aí, coloca os temas. 3 benefícios da vitamina D, 2 não sei o que. Curiosidade. E isso, gurias, Todo mundo faz. Não, eu nunca quis isso. Claro que eu acho que é importante tu dar a informação, mas isso aí, qualquer Google que tu dá, tu tem na hora. Exatamente. Então eu demorei muito pra ter alguém pra me ajudar nisso, porque eu não queria perder justamente a pessoalidade, a minha mão e as coisas que eu posso colocar. O que a Sohaila tem a dizer? A minha essência, exatamente. Porque quem chega, e eu acredito muito que quando a gente escolhe um profissional, muitos têm a formação que a gente precisa, mas a gente escolhe pela pessoa. Exatamente. A gente se identifica com a pessoa e pensa, bom, aquela pessoa vai me dar o olhar que eu preciso dessa forma. Porque a informação crua hoje é muito acessível. Se vocês entrarem agora, bom, qual é o melhor método para eu emagrecer? Tal. Qual é o melhor medicamento? Tal. Vocês têm tudo isso. Só que, quem é que vai entender o teu processo? Quem é que vai entender que tu não tá dormindo bem porque tu tem filho pequeno? Ou que tu recém parou de amamentar? Ou que o teu horário é curto, então tu vai poder fazer 30 minutos ao invés de 45, né? Isso é uma coisa que a gente conversa sobre será que a medicina vai ser substituída por robôs? Esse assunto ele já paira, enfim, discussões. Radiologia hoje, porque a radiologia é técnico, né? Sim. Aperta o botão. Tá preto é água, tá branco é osso. Tu consegue colocar toda a informação numa máquina e fazer um laudo, por exemplo. Agora, medicina, e claro, radiologia também e eu acho que não vai acontecer tão cedo, é interpretação e é ser humano e ser humano. Sim. Somos diferentes uns dos outros. E a relação, ela importa pra eu fazer um diagnóstico, pra eu pensar num tratamento. Porque senão tu chegaria num plantão, teria uma máquina, tá com febre, sim ou não? Puf. Tá com o nariz correndo? Não. Tá com não sei o quê? Tô. Terminou. Pronto. Saiu um ticket assim, aqui tá a tua receita. E existem muitas nuances dentro de uma relação de duas pessoas. Então, eu acredito que o médico, ele tem que ter essa interpretação. E aí volta pra questão que a gente iniciou da rede social. Então, a rede social, ela tem que ter a pessoa, não o técnico em si. Porque o técnico em si, eu acho que não interessa pra quem lê, sabe? Então, foi o conceito que eu tive. Eu acho que a gente sempre busca, né, algo que nos acrescente, obviamente, mas que a pessoa esteja ali mostrando, né? E a gente que começa a mostrar, né, eu aqui, porque eu tô no Grupo Estúdio, quando eu comecei, me deparei com isso, a gente tem que falar, a gente tem que falar do grupo, falar do que a gente faz, mostrar né? a nossa cara, a nossa rotina. E isso te causa aquele primeiro impacto, o que vão pensar, e o que vão falar, e o que, né? E a gente vê que depois que tu começa, isso é tão natural, né? E isso traz tanta pessoalidade, né? E traz exatamente o que tu quer demonstrar na maioria das vezes, né? E as pessoas acabam, nossa, que tu faz tão fácil. E não Exato. é. A gente sabe o quão é difícil e o quanto a gente tem que se preparar pra estar aqui agora, né? Exato. A gente, depois que acaba, a gente, nossa, foi um papo muito legal e tal. Mas como é que a gente estava antes? Né? Então, assim, isso que eu acho interessante da gente poder estar divulgando para as pessoas, né? Que a gente é normal, né? E que a gente está dentro desse processo, tu como médica, aqui falando com a gente como, né, entrevistadoras ou funcionárias do Grupo Estúdio, enfim. Sim. Mas que estamos sempre buscando aprimorar, né? E trazer o melhor pra gente. Com certeza. Não é fácil, né? Porque no momento que tu abre a tua vida para uma rede social, a gente se expõe. E a exposição, ela tem que ser pensada, né? Nós estamos aqui, vocês se prepararam, eu me preparei para vir e ser entrevistada, porque a gente vai ter sempre um julgamento de quem ouve, de quem olha, de quem vê. Então, não é assim abrir a câmera e falar qualquer coisa. Não, qual é o meu objetivo com essa fala? Por que eu vou aparecer nesse lugar? Eu tô bem apresentada ou não? É uma preocupação, com certeza. Sim. Não que a gente não vai, às vezes, aparecer sem maquiagem ou não arrumada, mas o meu público vai querer me ver arrumada, quer me ver treinando, comendo bem. Exatamente. Então, é um esforço, dá trabalho estar ali, né? E muito também eu percebi, isso foi um processo meu pessoal, que eu tive que aceitar muitas coisas, me aceitar, me conhecer, pra depois eu abrir a minha vida, sabe? Sim. Porque é muito assim, virou blogueirinho, né? Aí o médico Quer se blogueirinho aparecer. quer aparecer. É. Exatamente. E essa pessoa, que é o Leonardo Agostino, que foi quem me indicou, inclusive, pra vir aqui, é o meu mentor nessa questão, me trouxe muito assim, bom, se tu ficar pensando no que cada chefe teu vai pensar, no que cada professor lá da residência, tu não vai fazer nada. Não vai nem levantar da cama.
E aí eu comecei a me importar menos com o julgamento das pessoas. Não é que a gente não deva se importar, porque, é claro, a gente tá falando para pessoas, né? Uhum. Agora, será que aquele julgamento daquele 1, 2 ou 3 que não faz isso realmente vai me impedir de passar minha mensagem? E aí, nesse momento que eu transpus essa barreira e me aceitei como eu fazia, começou a desenrolar. E aí é tão legal que tu começa a ter os feedbacks. Sim. Ah, doutora, que legal a tua rede. Pá, que legal que tu postou isso. Pô, eu te vejo lá e me dá vontade de ser teu amigo. Aí tu, pá, que legal. Então, vamos continuar, né? Gente. Totalmente, totalmente. Então, pra mim, foi muito um processo interno pra eu poder me expor pro externo. É bem assim mesmo. Eu lembro que uma amiga minha, logo que começou, assim, essa questão de divulgar e falar, ela falou assim pra mim, não olha quem olhou, não olha quem curtiu, quem não curtiu. Simplesmente posta e vai. E depois tu faz a tua análise, né? E isso serve muito, porque é bem assim, a gente posta e depois fica ali, mas quem olhou, quem não olhou, né? Não, libera, né? Então, isso se torna mais leve, né? É, com certeza. Mas assim, doutora, muito legal estar aqui conversando contigo. Acho que a gente teria, né, um assunto para tarde inteira, ainda mais que eu e normalmente quando a gente faz as entrevistas, a gente vai emendando uma coisa na outra. Sim. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho para nós, então, onde fica o teu consultório, como é que as pessoas fazem para te procurar, como é que é isso tudo, né, para quem tiver interessado, possa estar te buscando. Perfeito. E já nos encaminhando pro final, só pra gente concluir aqui, antes de tu dar o teu @, pessoal, sigam a doutora Sohaila. Com certeza ela vai trazer muito conteúdo relevante que vai deixar vocês muito por dentro do assunto de atividade e alta performance de vida. E eu gostaria também que, aproveitando essa carona, Clá, e falando também das redes sociais, que tu falasse quais os teus planos daqui pra frente, se tu planeja daqui a pouco fazer curso ou dar palestra sobre atividade física, sobre bem-estar, sobre atividade. Fala um pouquinho também sobre isso e depois aproveita para dar o teu @ para as pessoas que querem seguir nas redes sociais. Beleza. Bom, temos planos sim, né? Hoje o nosso plano primeiro é de expansão da clínica, né? Então a gente está nesse processo agora para a gente poder atender o maior número de clientes e pacientes que estão interessados em mudar o estilo de vida. Já faço vários trabalhos de palestra e aulas, né? Então, agora eu estive no Congresso Gaúcho de Ortopedia, vou para o Brasileiro de Medicina do Esporte em outubro. Temos um regional aqui de Medicina do Esporte também, mas existe um plano de cursos online, né? Porque é uma maneira de divulgar e de escalar. Um público maior, né? Com certeza, mas isso vai acontecer depois dessas primeiras organizações, né? Então, esse é um dos planos. E, além disso, também dou aula em algumas pós-graduações. Então, essa parte do ensino sempre teve muito comigo, né? A ideia, então, é expandir para a questão dos cursos online. Sobre, então, os meus atendimentos, né? Então, quem quiser se consultar comigo, conhecer minha equipe, pode procurar a gente através do Instagram. Tem um link ali para agendamentos, tá? Então, já segue a rede social, é o @DRA de doutora. Sohaila Yunis, então Sohaila com H, né? SOHAILA. Ali vocês me encontram, vão olhar os conteúdos e aí existe um link ali que dá acesso, então, aos nossos atendimentos, pode tirar dúvida e buscar o que vocês precisarem. Legal. Então tá, pessoal, vamos seguir a doutora, né? Eu acredito que vocês vão adorar as redes sociais dela, bem pessoalizado e com as atividades que ela faz durante o dia todo. E isso motiva a gente, né? Eu que já tô meio parada, eu fico, tem que voltar. Vamos lá! Tem que voltar. Então, adoramos falar contigo mesmo, tá? Assim, é um prazer, assim, descobrir um pouquinho da tua história, né? E entender todo esse processo. Gurias, muito obrigada pela oportunidade e espero que o pessoal goste, enfim, e a gente possa aumentar e abranger mais assuntos em uma segunda vez. Legal. E não esqueçam, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal, que a gente sempre tenta trazer para vocês muito conteúdo bacana aqui, certo? Muito obrigada e tenham um bom final de noite. Tchau, pessoal.